Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e é com alguma melancolia que vamos gravar agora este último episódio desta primeira temporada. Portanto, tenho mesmo de começar com uma espécie de recapitulação de tudo aquilo que nós já falámos, desta jornada, algo duradoura até, porque os episódios, se agora convertermos e fizermos a uma espécie de uma média aritmética, vai dar qualquer coisa de 1h15, 1h20 de média por episódio, e obviamente que não é a melhor estratégia, pelo menos nesta fase tão inicial deste programa, de fazer estes episódios tão longos para aquilo que efetivamente, pelo menos a minha geração e muitas outras está habituada, porque logicamente nós sofremos muito com a montagem e a edição televisiva no consumo dos nossos conteúdos. Portanto, não sei até que ponto é que não terá sido estrategicamente desaconselhável, e seguramente que sim, mas não sei até que ponto é que terá sido uma boa estratégia efetivamente conversar sobre estes assuntos durante tanto tempo. A verdade é que era impossível falar deles de uma forma mais sintética, porque seria uma total negligência para com a complexidade dos assuntos que nós aqui abordamos. E obviamente que o desafio foi precisamente conversar sobre estas particularidades que nos são comuns a todas e desconstruir, decompor, refletir, servir-nos de introspeção para momentos posteriores e evoluir também e ampliar até o nosso conhecimento e consequentemente a nossa ignorância. Portanto, é com bastante regozijo que olho para trás e vejo que efetivamente também isto vai ter uma conclusão de certa forma algo cíclica, e que tudo aquilo que nós já conversámos foi bastante importante e está intimamente relacionado a todos esses assuntos. Se bem se recordam, fazendo essa revisão, nós conversámos sobre o ego e a consciência, que é um episódio que está intimamente relacionado com o episódio anterior, em que falámos sobre Deus e a possibilidade da simulação e da inteligência artificial. Falámos sobre o dinheiro, a reinvenção do capitalismo, que também é tão preponderante nesse aspecto para todos nós, logicamente, como é que uma abstração se tornou tão complexa e tornou-se tão real, tão mais objetivamente real que tantas outras coisas, e capaz, assim, essa métrica de fazer as respectivas avaliações de cada um de nós, não é? Quanto mais dinheiro, mais valor produz e, portanto, mais valorosa será a pessoa, pelo menos numa lógica um bocado estropiada, porque obviamente é falaciosa. E falámos sobre amor, a preponderância do amor, a relevância que o amor tem, a importância que ele ainda cada vez mais assume, construir uma sociedade que seja efetivamente motivada por amor e não por medo, como aquela em que nós estamos integrados e ainda hoje vivemos. Esse medo do outro, esse medo que nos conduz até tribalismos muito tóxicos, e o amor, que é essa energia que se compõe em diferentes formas, e a reinvenção do amor romântico, que também é algo que nos exalta a todos seguramente, porque efetivamente é um ato de coragem enfrentar a vida a dois. Se calhar mais corajoso do que enfrentar a vida a um, no sentido em que isso é a condição trágica da vida, o nascimento e a morte sozinho. É trágico, obviamente, mas essa tragédia pode ser colmatada com o companheirismo de uma outra pessoa que efetivamente participe nessa simbiose do eu. Portanto, nós conversámos sobre tudo isto, logicamente, e podemos assumir que, de certa forma, esta ligação, esta relação com todos estes temas e estes tópicos estruturantes, não é? E fundamentais, que devem ter esta revisão contínua e progressiva à medida que nós vamos envelhecendo e vamos continuando, podemos dizer que é tudo um grande parágrafo. Nem sei se é propriamente um grande parágrafo, provavelmente até é um parágrafo bastante diminuto para aquilo que se poderia conversar sobre estas temáticas todas, mas sim, é um parágrafo seguramente, porque todos estes assuntos se relacionam e consegue-se falar, não é? A compreensão necessária para se poder falar de um e relacionando com o outro. Isso é a verdadeira horizontalidade da compreensão. Compreender é este ato, é precisamente o ato de relacionar todas as coisas, e todas as coisas têm obviamente uma relação e cumplicidades, não é? E foi precisamente um parágrafo de pensamento, e agora estamos a chegar à etapa concludente desse parágrafo, e posso dizer até que isto é o meu segundo livro, por assim dizer, é a minha segunda obra.
de uma forma oral, logicamente, mas hoje em dia a palavra oral tem tanto peso como a palavra escrita, e a palavra escrita sempre serviu precisamente para transcrever o pensamento refletido, sempre pecou precisamente daquilo que se consegue criar num diálogo vibrante, num diálogo presencial. Portanto, isto acaba por ser uma segunda obra, uma obra que eu espero que conheça continuidade, que conheça receptividade, que conheça outras almas assim subversivas e espíritos petulantes que efetivamente gostam de refletir sobre a vida e sobre a existência e sobre o propósito que somos nós que damos, não é? Naturalmente, mas que efetivamente queira descobrir algo, um antídoto para todo este tempestuoso nihilismo e falta de crença e falta de vontade e vitimização excessiva e mentiras perpetuadas desde há muito tempo, seguro que agora estão a conhecer estão a ter implicações e a conhecer consequências realmente desastrosas para a construção de qualquer edifício lógico devidamente higienizado e devidamente bem construído. E é precisamente sobre esse aspecto que nós vamos concluir. Vamos concluir com o pós-modernismo, que infelizmente ainda que nos caracteriza. Eu digo infelizmente porque eu nunca colhi tanto. Isto é quase não digo necessariamente seja um ódio de estimação, porque teria que ser um movimento um pouco mais duradouro para eventualmente eu nutrir esse tipo de ódio, mas é uma corrente filosófica, ou pelo menos uma escola de pensamento que colhe muito do meu desapreço, que eu acho que é altamente focada em divergência e tem um cariz e uma matriz excessivamente destrutiva. O único objetivo é precisamente esse, é impossibilitar um diálogo e apenas fomentar discussões e destruir. Não tem esse interesse em que fazer convergir, tem o interesse precisamente de alterar tudo aquilo que nós conquistamos de forma meritória, no sentido de instrumentalização de ferramentas como lógica, verdade objetiva, dedução racional, método científico. Quer dizer, o pós-modernismo é uma resposta, logicamente, e é um movimento sequente, né? Um movimento seguinte a este movimento que foi caracterizado pelo modernismo. E obviamente que o modernismo também não podemos propriamente exaltar e louvar excessivamente, porque também nos conduziu para a guerra. Foi precisamente esse divórcio de Deus que suscitou a substituição de outro tipo de ideologia, e no século XX foi precisamente a ideologia ou comunista ou ideologia nacionalista, mas obviamente que necessitou de preencher o vácuo, e foi precisamente com estas ideologias alternativas que se preencheu devidamente os imaginários coletivos, e também se coletivizou de certa forma o pensamento de todos os indivíduos. Ou seja, isso é lógico, não é? Houve um devido e respectivo enquadramento de massas em cada uma das reflexões ou ideológicas, e o indivíduo voltou a sofrer e voltou a perder essa singularidade que lhe tinha, que tem que ser providenciada desde um início até um fim, logicamente. Portanto, o modernismo também tem as suas desvantagens naturalmente, e nós conhecemos, e com muito sangue derramado, logicamente, mas também foi o modernismo que nos deu os grandes avanços no sentido de descobrir inovação tecnológica, inovação científica, irreverência de pensamento também, evidentemente, não só a secularização que nos encaminhou para liberdades imprescindíveis para a manifestação do ser, mas também nos encaminhou para a possibilidade do homem comum ter em sua posse informação e conhecimento. A filosofia tornou-se acessível, o conhecimento tornou-se acessível também, e foi uma transformação na nossa comunicação que tem vindo a ser altamente progressiva, e nós já refletimos aqui até que ponto é que esta transformação do conhecimento e da informação em bem público e a desconstrução daquilo que outrora era um bem privado, se não terá sido até uma vitória socialista dentro de um capitalismo brutalmente eficiente e pressuroso na sua evolução também, porque logicamente esta acessibilidade que todos nós agora temos e esta disponibilidade de informação e de conhecimento que estão à distância de um mero clique, é isso que eu acho que um comportamento altamente paradoxal e que merece ser efetivamente parodiado
porque evidentemente nunca foi tão acessível. Esta disponibilidade é quase anedótica, o facto de nós podermos estar a discutir com alguém e se eventualmente tivermos alguma dúvida relativamente a algo que está a ser exteriorizado de cabeça, de memória humana, podemos ir a esta prótese ou este prolongamento intelectual e prolongamento memorial também, e podemos puxar do telemóvel e validar a informação, confirmar ou até refutar. Podemos fazer tudo isso à distância, efetivamente, do nosso bolso. E isto é algo que aparentaria muito facilmente uma vertente miraculosa se fosse apresentado aos nossos antepassados, não tão prévios. Bastaria falar desta possibilidade a pessoas já nos finais do século XX, que já seria altamente inconcebível esse tipo de tecnologia ou esse tipo de possibilidades. E hoje em dia é. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu vi este fenómeno a decorrer. Eu até vos vou contar, é uma história relativamente rápida. Eu estava no Algarve e fui nesse ano, né, com um grupo de amigos que caracteriza de certa forma as idades assim pubertárias, 16 aos 18, né, ir para o Algarve fazer barulho e tentar a sorte com o sexo oposto. Foi isso que caracterizou também essas férias, naturalmente. O esforço era praticamente um ou outro, não passava disso, e apanhar sol era uma consequência. E nós estávamos lá no Algarve e nós tínhamos uma pessoa do nosso grupo que era tinha claramente mania de que sabia mais do que aquilo que verdadeiramente sabia. E obviamente e não era eu essa pessoa, logicamente, se bem que também já pequei no passado por posturas muito semelhantes, mas ele claramente não sabia do que estava a falar, mas era aquela pessoa que se entusiasmava efetivamente na construção dos seus enredos. Então assumia mesmo esta postura um bocado irritante de disfarçar uma cultura geral que efetivamente não era assim tão abrangente. Mas era isto que caracterizava muitas vezes alguns dos nossos serões quando começávamos a fazer uma discussão com relativa profundidade, porque também era comum no grupo onde me integrava de vez em quando falar sobre questões que exigiam seguramente mais profundidade e mais capacidade de análise do que simplesmente comentar o rabo da outra gaja. Também acontecia esse tipo de discussões, o que é ótimo, esse tipo de diálogos. E não sei até que ponto é que nas gerações correntes isto ainda acontece, mas pelo menos felizmente fazia parte de um grupo que às vezes viajava para esses imaginários. E esse rapaz houve um dia que começou também a falar qualquer coisa, já não consigo precisar bem o que era, mas tinha a ver com um início de uma dança, de como é que uma dança qualquer, não era foxtrot, era assim outra qualquer, e nós estávamos a tentar precisar temporalmente em que anos é que isso se desenvolveu ou que anos é que começou. E ele disse com toda a certeza, não é? Estabeleceu logo uma cronologia toda de danças, não só essa dança que estávamos a tentar precisar, como as danças antecedentes e as danças posteriores. Então fez logo toda uma cronologia e nós não tínhamos informação, obviamente, para poder refutar aquela informação, mas só sabíamos como é que ele era, portanto duvidávamos, mas infelizmente não tínhamos a capacidade de o silenciar. Só que nesse dia em específico estava um rapaz mais velho, um outsider do grupo, significativamente mais velho comparativamente à média de idades do grupo onde eu estava, e já tinha um iPhone, o primeiro iPhone, o primeiro segundo, e nós ainda não estávamos bem integrados na ideia do smartphone, ainda estávamos muito no telemóvel, mas ainda servia unicamente para contactar e não servia para fazer pesquisas na internet, ainda nenhum de nós estava equipado com essa tecnologia. Mas ele tinha um iPhone, um dos primeiros. Então ele sentiu que efetivamente aquela cronologia não estava correta, mas não entrou em discussão. Então o que é que ele fez? Pegou no iPhone e viu e conseguiu precisar, viu na internet e mostrou-lhe em que anos, vamos supor, foi nos anos 30 essa tal dança que nós estávamos a falar, e ele tinha dito, por exemplo, hipoteticamente falando, que não recordo, disse que essa dança era dos anos 70. Ou seja, a margem temporal que ele falhou era assim tão gritante, e o telemóvel serviu precisamente para refutar, e ele não teve outra hipótese a não ser dizer, enganei-me, pensei que era assim. E eu assisti a este fenómeno e eu fiquei, uau, isto vai ser muito complicado mentir no futuro, vai ser mesmo muito complicado falar do que não se sabe e do que não se domina.
julguei eu na minha ingenuidade, eu comecei logo a pressupor estas invenções tecnológicas, a multiplicação até deste fenómeno, por assim dizer, e julguei mesmo que iríamos atravessar essa dificuldade e que iríamos ter que ser mesmo muito precisos, se num espaço de 4 cicanitos, iríamos ter que ser mesmo muito precisos a falar sobre alguma coisa, porque teríamos essa retificação instantânea e rápida se eventualmente não tivéssemos a falar com assertividade e com certeza, e com a mínima certeza. Julguei que iria ser assim. Infelizmente não, continua um pouco, as coisas continuam um pouco na mesma, ainda estão piores, por causa do pós-modernismo. É que não há hipótese, é mesmo por causa desta merda, deste movimento. Que nem tudo é mau neste movimento, também não posso estar agora a censurar, obviamente. Também tem a sua relevância filosófica, e vamos já analisar devidamente e vamos compreender que sim, que também tem as suas vantagens, mas é evidente que eu não posso não consigo disfarçar esta amargura por esta ideia estupidamente desconstrucionista e com esta vontade de salientar apenas divergência e de fazer com que evidências sejam apenas provas ou que possibilitam ou que refutam não verdades objetivas, mas sim narrativas. E é isto que estamos a fazer. Mesmo que eu fale cientificamente, eu estou sempre a usar a narrativa da ciência. E a narrativa da ciência pode conhecer objeções por parte de outras pessoas que alegam unicamente isso é a tua narrativa. Ou seja, a prova concreta, as únicas realidades lógicas que nós conhecíamos para validar ou invalidar determinadas atitudes ou determinados episódios e eventos não serve de absolutamente nada para um pós-modernista. E ele não se vai contentar com a apresentação de qualquer tipo de prova, porque isso vai ser uma prova que apenas irá comprovar ou refutar a narrativa que ele está a utilizar, ou a narrativa que convém ou que é conveniente. Em vez disso, desenvolveu-se a ideia de que tudo é uma construção social, tudo foi a sociedade que se construiu, tudo foi a sociedade que construiu, e chegaram novos conceitos, que são conceitos absolutamente dramáticos, que começaram epidemicamente a serem implementados nas humanidades e nas ciências sociais, que é esta ideia de privilégios, a ideia de patriarcado, masculinidade tóxica e mais umas quantas que também são... mas esta do privilégio é praticamente central, e esta ideia de tudo é construção social, e esta ideia das narrativas, a narrativa ou a retórica, que foi depois a apropriação de uma espécie de neomarxismo. Quando eu digo neomarxismo foi precisamente porque é uma espécie de marxismo social que deixou de fazer da sua principal luta a luta de classes e passou para a luta do opressor e do oprimido. E quando digo isto de retórica neomarxista, eu acho que já falei disto em episódios anteriores, é precisamente o facto de converter tudo em entidades grupais, identidades de grupo, ou seja, a singularidade não entra no imaginário do pós-modernista, e tudo são grupos que são grupos oprimidos que conhecem respectivos opressores, e toda a gente rapidamente diz ser oprimida, não é? Naturalmente, e é a substituição para a causa, dá-se esta ideologia que é a vitimologia. E, por exemplo, de forma a ilustrar bem este exemplo, a mulher é uma oprimida e o homem é o opressor. Não é? Isto nós conhecemos esta retórica e esta transformação de sujeitos com a tese O Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, que foi ela também que introduziu a ideia de patriarcado. E isto inicialmente a Simone de Beauvoir até apresentou a emancipação, esta é a terceira vaga de feminismo, portanto não é a primeira emancipação dos direitos, tem a ver com a emancipação da mulher relativamente à opressão e à opressão, às correntes impostas pela masculinidade tóxica e pelo patriarcado, e essa libertação, emancipação da mulher seria feita com o trabalho, e a mulher libertaria-se assim com o trabalho. Mas isto foi esta ideia que já está altamente exacerbada e que acho que efetivamente está-se a tornar e a revelar tóxica, se bem que não tão tóxica ainda como a segunda vaga de feminismo, em que se chegava a fazer lesbianismo político, em que as mulheres tinham que
ser lésbicas porque o ato da penetração era uma humilhação e era um rebaixar e uma reverência ao patriarcado e ao homem opositor. Portanto, ainda não tomou e não conhece ainda essas proporções que conheceu o movimento em outrora, principalmente em Liverpool. Mas obviamente que também já está bastante tóxico, porque serve-se da vitimologia e dá a carta, aquilo que eu costumo chamar a carta da vítima, que é uma carta que as pessoas puxam, é uma espécie de trunfo que hoje em dia as pessoas puxam quando existe essa necessidade e quando efetivamente estão a ser confrontados com algo que não querem ser confrontados. Isto, vocês conhecem obviamente muitos exemplos desses. Isto ocorre quando uma pessoa sente que foi injustiçada e diz: só fui injustiçada porque eu sou um oprimido e tu és um opressor. Normalmente existe essa é sempre um recurso a que classes que se identificam como oprimidas recorrem. E isto obviamente é terrível, porque nós já sabemos, não é preciso ir muito longe, basta ir à nossa moralidade, aliás, não é a nossa moralidade muito concretamente, mas basta ir ver exemplos históricos e religiosos para entender que o sofrimento é uma constante, não é? O Siddhartha, o Buda, aponta essa como a primeira das 4 nobres verdades, que é: o sofrimento existe, é condição intrínseca da existência. O próprio Jesus Cristo é o arquétipo. Nós já vimos no episódio anterior as histórias de arquétipo e porque é que elas criam esta grande relação com os nossos imaginários e com a nossa imagética. A história de Jesus Cristo é o arquétipo da história trágica, em que a melhor pessoa possível morre, sacrifica-se por nós. Portanto, também ele se sacrificou, e lembrem-se sempre da parábola quando ele foi forçado a pegar na cruz e a levá-la até ao monte, né? Até ao topo do monte para ser crucificado, e a população alguma compadeceu-se dessa caminhada que ele estava a fazer e tentou ajudá-lo a levar a cruz, e ele disse que não, eu levo a minha cruz. E, ou seja, isto também é essa história, tem a ver precisamente com essa metáfora, cada um de nós carrega essa cruz. Portanto, é muito fácil, obviamente, uma pessoa considerar-se oprimida, é uma inevitabilidade. Oprimida, neste aspecto, serve unicamente como um sinónimo de vítima, de injustiçado ou injustiçada. A vida efetivamente é um sofrimento e é muito simples, tipo, cair nesse e puxar desse recurso. E se nós estamos a construir instituições sociais e estamos a construir ideologias que estão a ser veiculadas até nas nossas próprias universidades, de que efetivamente é isso que é isso que acontece, tu és uma vítima, és um grupo oprimido, e nós, sociedade, temos que retificar isso, nós temos rapidamente que retificar então a situação de todos nós. Não é só desses grupos oprimidos, somos todos. Eu também sou oprimido, tu também és seguramente. Não me adianta de nada chorar. Nunca adiantou na história da humanidade. O que adianta verdadeiramente é uma pessoa carregar a sua cruz, carregar o seu tormento e fazer coisas boas, inspirar o bem à sua volta e conseguir, com mérito, atingir as suas conquistas, fazer as coisas com precisamente com uma plataforma moral, uma plataforma de valores, princípios, e conseguir chegar a esses resultados e conseguir educar e inspirar as pessoas à volta com uma energia contagiante de que eu sim podia ter uma vida de merda, mas não tenho, porque consegui superar essa adversidade constante que me tem vindo a ser apresentada ao longo da minha vida toda. E que vai continuar a ser apresentada também, seguramente, não duvido disso. A adversidade é a única constante da vida e é a adversidade que molda o caráter. Agora, o que não se pode fazer é ter esta narrativa de que tudo é um jogo de privilégios e que há pessoas privilegiadas e há outras pessoas que não. E se as pessoas que não têm ou não conhecem esses privilégios não conseguem se ingrar em qualquer área ou em qualquer vertente, precisamente porque não são privilegiadas. É isto que se está a comunicar às pessoas. Está-se a comunicar, está-se a educar gerações a aprender a desistir. Então, as pessoas estão a aprender como desistir. Estão a aprender a dizer: eu não consigo porque sou mulher, eu não consigo porque não sou branco, eu não consigo porque pertenço a outra religião, eu não consigo porque há preconceito, É isto que estamos a educar as pessoas, não conseguiste, então usa esta expressão.
porque alguém vai sentir essa expressão. E depois torna-se o combate, a causa ideológica é precisamente esta desconstrução e esta destruição destas barreiras ou destas adversidades, que o que faz é incendiar ainda mais e de trazer características ainda mais nocivas para a ascensão de um indivíduo, da singularidade. As causas erradas, altamente erradas. Em vez de ser o mérito, em vez de ser a capacidade de superação e a capacidade de conseguir contornar as adversidades, por mais que elas sejam e por mais que elas apareçam, o meu mérito e o meu trabalho irá falar por mim, irá ser o prolongamento que eu quero que seja. E quando tu leres aquilo que eu escrevo, tu não irás saber a pele que eu tenho, e quando tu ouvires aquilo que eu digo, tu também não irás conhecer a religião a quem eu rezo. E são sempre estas as verdadeiras expressões, porque aquilo que tem mérito irá conhecer reverberação no outro, e não é esta retórica enviesada de que tudo são privilégios e que se não consegues é porque não tens o privilégio do outro. Isto é altamente tóxico, isto é tóxico. Não nego que efetivamente há pessoas que têm mais condições favoráveis, mas também é precipitado da parte da classe oprimida julgar que simplesmente por terem condições favoráveis que são privilegiadas. Quantas pessoas é que não caem na toxicodependência em seios familiares, todos eles bem integrados, no sentido em que são de filhos de pais casados e que se amam? Quantas pessoas não caem em dependências tão verdadeiramente dramáticas para a psique humana? A dependência por jogos, videojogos também, a dependência no álcool, a dependência de comportamentos altamente destrutivos. Quantas pessoas não são enclausuradas por um sentimento alheio à existência, essa pequenez que faz pensar que não somos nada e que não valemos merda alguma? Quantas não são as pessoas que teoricamente apresentam todos esses privilégios e também elas se destroem e também elas se corroem interiormente? É uma precipitação dizer isso, é uma precipitação estar a forçar essa imposição e a tentar fazer com que as nossas gerações mais novas tenham esta ideologia como a principal causa, a causa política e social. Que principiam, têm como valor central a tolerância, mesmo que seja tolerância para quem é intolerante, em vez de ter como valor central, como nervo central do seu valor, a verdade. A verdade e a liberdade. Diz-se que não vale a pena discutir e que tudo é uma questão de narrativa, e as pessoas gritam umas com as outras em vez de dialogar e conversar com métricas, com alguma espécie de barómetro lógico para definir validades e invalidades. A possibilidade real que incentivou a humanidade a seguir em frente foi negligenciada. E que é essa possibilidade de convergir, a possibilidade de não concordo com o que dizes, mas morrerei para que o possas dizer, que o Voltaire tanto lutou e todos os nossos outros pais da liberdade, também eles morreram para que isso acontecesse, e nós estamos agora a dar essas liberdades de barato, a dizer que o que não é politicamente correto não se aceita, que a liberdade de expressão, se ferir sentimentos ou se ferir suscetibilidades, terá que ser condenada também ela. Quer dizer, ainda há 4 anos falávamos do Charlie Hebdo e dizíamos todos "Je suis Charlie" porque era moda, e agora porque fazem uma caricatura da Serena Williams, o pessoal diz que fere suscetibilidades e que é um estereótipo racista e que deve ser condenado. Quer dizer, recebeu ameaças de morte esse caricaturista. Isto já aconteceu há algum tempo, mas estes exemplos são recorrentes no nosso cotidiano, são coisas que poderiam ser notificadas com uma regularidade diária. É isto que está a acontecer ao mundo, é estas liberdades com as quais nós lutamos que estamos a confundir e estamos a entender como prescindíveis. Ninguém precisa de liberdade, é isso que estamos a dizer por outras palavras. Aquilo que precisamos é de ter atenção a quem é que é mais oprimido e a quem é que é mais opressor. E reparem, os LGBTQ está sempre a aumentar, sempre a aumentar as letras, no sentido em que está-se a acrescentar cada vez mais pessoas à classe. Eu não tenho nada contra a entidade grupal LGBTQ, se bem que eu acho que um homossexual também expressa a sua singularidade e tem que expressar a sua singularidade, e não é a sexualidade que o define. Não pode ser. Eu não tenho orgulho em ser heterossexual, eu simplesmente sou heterossexual. Da mesma maneira que o homossexual também tem que se libertar, no sentido em que não deve-se ter orgulho de ser homossexual, ele simplesmente é homossexual. Não é a identidade de grupo que o define, não é a sexualidade, ele é muito mais do que a sua sexualidade.
Ele é um mérito que ele acrescenta em tudo. É a propriedade intelectual que tem, é a capacidade analítica que ele tem, é a arte que ele produz, seja em que maneira em que ela se manifeste. Ele não é seguramente só esse aspecto. Da mesma maneira que uma pessoa não é só a cor da sua pele. Isto é ridículo. Fazer essas identidades de grupo, isso é um tribalismo que está a ser tóxico. As pessoas têm que primar pelas suas singularidades e pela manifestação individual de cada um. E é assim que nós acrescentamos ao mundo. Não é pertencer a lobbies, não é ter pensamentos monolíticos de que eu, sendo isto, pertenço a isto. Isto é uma ideia de tentar agrupar imaginários e criar estas coletividades que depois manifestam-se brutalmente e estupidamente sem saber como fazer essas manifestações. E dizem sempre, e agora a retórica é precisamente essa, fazer a análise de quem é o mais oprimido e se até os oprimidos até podem ser opressores sem saber, e um oprimido é sempre oprimido mesmo que ele não saiba, porque ele é internamente oprimido e já foi corrompido ao ponto de julgar não ser oprimido. Mas esta é a retórica que é complicadíssima para quem é um iniciado. É preciso ter fundamento, mas é isto que está a ser lecionado nas nossas universidades. Isto saiu da Sorbonne, de França, foi para Yale, nos Estados Unidos, e corrompeu altamente as ciências sociais e as humanidades. Este pensamento já está a ser adotado em Lisboa, já está a revelar esta epidemia intelectual deste movimento pós-modernista exacerbado, já está a ser contagiado em todo o pensamento ocidental, e o ocidental o único objetivo é precisamente esse, é desconstruir e atacar a civilização ocidental e tudo aquilo que ela construiu como simples atos e ferramentas construídas por um ser opressor que só foi opressor e que agora tem que reconhecer essa opressão e silenciar-se, não pode falar sobre nada. Eu teoricamente não devo falar sobre nada, não posso falar sobre nada. É isso que os pós-modernistas me dizem, porque eu sou um privilegiado, por causa de tudo aquilo que me caracteriza. Sou branco, sou heterossexual, tenho ascendência católica porque fui inserido nesta cultura judaico-cristã. Que mais privilégios é que eu tenho? Sou branco, sou homem, sou europeu, não é? Sou colonialista logo por aí. Tenho toda esta listagem quase infindável, todos os dias se vai descobrindo um privilégio novo, e tenho esta listagem infindável de privilégios que me impossibilitam de conversar sobre o que quer que seja. É isto que eles me dizem: tu tens é que estar calado porque tu és branco, tu tens é que estar calado porque és heterossexual, tu tens é que estar calado porque és homem. Aonde é que isto é proveitoso para um diálogo? Aonde é que condenar uma pessoa que nem sequer iniciou o diálogo, condená-la previamente, isto é que é preconceito. Isto é que é um conceito previamente delineado. Isto é que é uma atitude preconceituosa para com o outro, que é caracterizá-lo previamente e dizer se ele é um opressor ou um oprimido. Isso é que é caracterizar. Eu falo com as pessoas e falo com elas, e é o mérito delas, é a personalidade delas, é a singularidade delas, é aquilo que elas comunicam com o qual eu estabeleço diálogo. É assim que eu converso. Eu não olho necessariamente ou uma questão identitária ou uma identificação prévia dessa pessoa. Obviamente que também terei, o meu preconceito é inevitável, há uma inevitabilidade. O vestuário é logo um primeiro preconceito, também ele, seguramente. Temos que criar esses preconceitos. Se não os tivéssemos, também não seríamos seres com a nossa antropologia. É inevitável estar à procura de predadores. É inevitável criar esses preconceitos para ter realidades experimentadas, para conseguir prever realidades eventuais. Não é? É normal, é natural isso. Agora, num diálogo, não vai ser essa uma característica que vai definir esse diálogo, que vai definir essa interação ou essa conversa. Isto sim é preconceito, e isto é a inversão daquilo que eles tanto estão a defender. Nós temos nos Estados Unidos grupos como os Antifa, que se dizem antifascistas, e são os primeiros a ser violentos. São as entidades mais agressivas, são hipsters de cabelo cor-de-rosa que vão com bastões e começam a bater toda a gente. É total inversão da histeria. Em vez de serem os tais skinheads e os nazis de que estávamos habituados, agora não. É quase uma realidade alternativa. As pessoas que pregam o amor são as primeiras a gritar e a violentar os outros. Chegou a proporções absolutamente ridículas e histéricas, e é por isso que nós temos que nos unir mais uma vez para combater este pós-modernismo e soltar esta vitimologia e fazer recuperar a sanidade em todos nós de saber dialogar e de saber conversar. E guardar animosidades que nos impossibilitem a convergência, porque nós precisamos de convergir. Se nós chegamos a Marte e ainda estamos preocupados com a cor da pessoa, é porque fizemos coisas erradas. É porque nem merecemos chegar a Marte.
Como é que é possível nós estarmos a desenvolver desta forma tão pressurosa tecnologicamente? A nossa inteligência artificial está ameaçadoramente evoluída e nós ainda estamos a ter estas discussões que não lembram ao menino Jesus sequer. Estas discussões estupidamente exageradas relativamente a esta vitimologia excessiva e esta ideia de que só estas são as causas da mudança. Não, não são só essas. Gritem racismo e eu vou. Gritem xenofobia e eu vou. São frutos de ignorância. São frutos do desconhecimento. Eu vou. Mas não gritem sempre. Porque se gritarem sempre eu vou desconfiar. Se gritarem sempre que é racismo, eu sei que não é. Não pode ser sempre. É o Pedro e o Lobo mais uma vez. Gritem lobo, eu vou a primeira. Gritem lobo, eu ainda vou a segunda. Gritem lobo, eu talvez irei a terceira. Gritem lobo, uma quarta, eu digo, vai-te foder, está calado com isso, pá. É isto, estão a desesperar-me completamente. A mim e a muita gente. Com esta histeria toda que a nossa comunicação social está a propagandear, porque é narrativa. Tudo o que é dito, isto que eu estou a dizer é contra a narrativa. Eu amanhã vou ser chamado racista, xenófobo, eu tenho a certeza. As pessoas vão dizer isso, é inevitável. Isto, tudo o que é contra a narrativa é rapidamente apelidado e caracterizado como um ato racista, xenófobo, extrema-direita, alternativa, homofóbico, fóbicos, outros fóbicos e mais alguns fóbicos. É tudo isto é dito. Não pode ser assim, isto é tirar as pessoas do jogo, do diálogo, aliás, não é jogo, é o diálogo recorrente a qual a humanidade retoma sempre, que é o diálogo da esquerda e da direita, a conversa perpétua de saber que temos que fazer em hierarquia e que não podemos esquecer de ninguém na hierarquia. Este diálogo que nós precisamos de manter coerente, precisamos de manter são, é esse diálogo que está a ser a maior vítima. O maior sofrimento está a ser causado a esse diálogo e essa incapacidade. Pessoas separam-se pelas inclinações políticas que têm. Uma pessoa olha para a outra e diz: por tu gostares de uma determinada pessoa e por aquilo que ela defende, eu não posso dar contigo, eu não posso partir o meu pão contigo, eu não posso comer a mesma sopa que tu comes. Isto é terrível o que está a acontecer, a doença que está a alastrar a nossa humanidade, a nossa sociedade, aliás, o nosso mundo ocidental, que está é tão culpado de todos estes problemas tremendos, não é? Quer dizer, nós só fizemos mal, nós só fizemos maldade. Nós não fizemos a nona sinfonia, nós não fizemos todo este património, nós não fizemos a Capela Sistina, nós não conseguimos efetivamente dar estes descobrimentos científicos a tanta coisa nas diferentes áreas da física, da biologia, da ciência. Quer dizer, tudo isto que nós fizemos, e agora faltaram-me os exemplos porque estou tão concentrado nesta crítica, mas a verdade é que há uma panóplia tremenda de coisas bem feitas que nós fizemos no nosso mundo ocidental, precisamente por conseguir preservar a criatividade e a curiosidade e os nossos valores ocidentais, a nossa secularização. Nós somos unicamente opressores. Nós só fizemos mal em todo lado. Tivemos que sacrificar toda a gente à nossa volta para conseguir eventualmente fazer a humanidade progredir como um todo. Os avanços na medicina, os avanços nos transportes, os avanços na logística, os avanços em mobilidade, os avanços na comunicação. Não, isso não interessa. Essas evoluções não interessam porque houve sacrifícios e houve atitudes de barbárie que tivemos. Pois tivemos todos. O ser humano é assim. Não é unicamente o ser ocidental, é o ser humano que é assim. A maldade é banal, nós já dissemos aqui também. A virtude é que necessita de silêncio e reflexão e introspecção. O mal só precisa de ruído. Qualquer tecnocrata consegue ser mau. Agora, a profundidade que é necessária a ser conhecida para se efetivamente ser virtuoso, o caminho do virtuoso, o degrau virtuoso ao qual nós todos temos que subir, esse sim precisa de reflexão. E essa reflexão vem de dentro, não vem de fora. É a experiência individual, a única que existe. E é essa que nós estamos a negligenciar. E isto começou tudo nos anos 60 com o Jacques Derrida,
começou tudo, quer dizer, não começou propriamente tudo aí, obviamente, mas o verdadeiro pai deste pensamento pós-modernista é o Jacques Derrida, que tem como três forças no seu trabalho, no seu estudo, que são estas nas quais gravita todos os seus 40 livros. Tem a ver com o desconstrucionismo, que é precisamente a desconstrução de tudo aquilo que nós consideramos ser verdade, porque uma verdade é simplesmente a sobreposição de outra, no sentido em que muitas vezes nós temos uma ideia e uma lealdade, temos lealdade a determinadas ideias e desconsideramos aquilo que está por trás ou o oposto dessa ideia, não é? E sabemos bem isto, porque nós próprios, para termos a nossa história, precisamos de alguma narrativa. Depois vem a ideia da aporia. A aporia é um termo grego recuperado até pelo Jacques Derrida, mas isto é praticamente socrático, que a aporia é a compreensão atónita de que nada sabemos ou ficamos sem saber, é tipo uma estupefação, por assim dizer, que a verdade é que nada sabemos. E a aporia é precisamente um estado do qual nós nos devemos orgulhar dentro da tese do Jacques Derrida, um estado de única ignorância, e é nesse estado que nos devemos encontrar, de que não sabemos nada e que nunca vamos saber nada. E depois tem esta ideia final, não é? Que é o logocentrismo, que é isso que caracteriza o mundo ocidental, que é o que privilegiou a fala e a comunicação e a escrita, também de certa forma, mas mais que tudo privilegiou a lógica e a razão. Portanto, é logocêntrica. E isto também é visto como é criticado por esse Jacques Derrida, que até utiliza, por exemplo, o teste de QI, o teste de coeficiente de inteligência, como a maior expressão, a expressão mais gritante dessa caracterização, no sentido em que ele diz que não é apurar o QI, diz muito pouco relativamente a outras capacidades, nomeadamente a ser um pai de família, ser um bom marido, ser todas as outras características que nos fazem ser efetivamente um bom ser humano. Portanto, a inteligência é sobrevalorizada na cultura ocidental, tal como a lógica e a razão, e que isso também merece ser desconstruído e não é necessariamente uma evidência, nem pode ser entendido como uma evidência. Portanto, o que é que isto faz? Isto é a confusão sobre estes assuntos, que leva à tal aporia, esse impasse, que é o estado que nos devia orgulhar. Portanto, deixou de haver identidades individuais e passou a haver identidades de grupo, naturalmente, que são esses tais tribalismos identitários. Ora, o modernismo, que havia sido a caracterização, que tinha sido caracterizado, aliás, pela dedução da razão, a lógica, o método científico e a verdade objetiva, passou então a ser esta... Deixa-me ver se eu encontro aqui que eu apontei. Apontei aqui... Exato. Passámos a conhecer e sermos confrontados com estas ideias, que são as ideias de privilégio, patriarcado, apropriação cultural, masculinidade tóxica, cultura de violação, que é tal ideia até de rape culture que nós temos, que dizem que existe no nosso mundo ocidental e se desvaloriza completamente noutras sociedades, e que é tudo uma construção social. Ou seja, o neomarxismo serviu-se muito destas ideias, não é, desconstrucionistas, e começou precisamente a fazer isto do opressor e do oprimido. Depois, se juntarmos ainda ao pensamento de Michel Foucault, que também fala muito sobre a normalidade, se pegarmos, por exemplo, no pensamento da Judith Butler, que fala sobre a identidade de género e que é a primeira a confrontar a ideia de sexo e género, e que o género também poderá ser uma identidade desenvolvida que é independente da nossa biologia, que também surge tudo na mesma altura, e que agora está efetivamente, já está enraizado no nosso pensamento. Coisas que até são gritantes. Por exemplo, eu partilho com vocês esta história. Nos Estados Unidos, as pessoas já estão tão educadas e foram tão lecionadas, pelo menos aquelas que andaram em universidades, porque isto infelizmente é uma patologia que só afeta pessoas altamente educadas no sentido de formação académica, porque obviamente não estão a revelar grande formação. Mas pessoas que, quando são operadas, vamos supor, quando se está a fazer o diagnóstico, são dados, não é? É-lhes atribuído uma ficha que eles têm que preencher, não é? Nos dados pessoais. E chega a altura em que eles têm que responder o género, não é?
E como já foram tão lecionados com esta ideia de que o género é algo que nós identificamos como uma cena, uma identidade pessoal, ou uma coisa que eventualmente contraria, que não está relacionada necessariamente com a nossa biologia, muitas pessoas nos Estados Unidos, vamos supor, homens, metem mulher no género, porque sentem-se mulheres. Ora, depois, quando chegam ao bloco operatório, é um 31, não é? Porque os médicos, os cirurgiões, veem aí que afinal aquilo que vão operar não é uma mulher, mas sim um homem. Ou seja, isto até tem implicações médicas, mas acham agora, pergunto-vos isto no Canadá, e nos Estados Unidos e no Canadá, mas no Canadá, acham que os médicos ou os cirurgiões vão dizer, olha, você tem que pôr o género que efetivamente tem, senão vai afetar o nosso diagnóstico? Acham que eles dizem? Pois deviam, não é? Mas não dizem. Não dizem. Nós todos temos que pactuar com isto. O rei vai nu, mas está bem vestido. Está muito bem vestido. E a facilidade para se efetivamente trocar de género, simplesmente alegando que é isso que nós sentimos ser, é assombrosa. No Canadá, a Laura Southern, que é uma repórter da Rebel Media, fez precisamente essa experiência. Foi uma médica, foi uma consulta, vestida como mulher, pronto, que seja, e disse que não se identificava mais com mulher, que se identificava com homem. O médico teve que dizer, ok, muito bem, já pensou nas implicações disso? E ela, sim, já pensei, não me identifico mais, quero mudar. E ela, ok, passou-lhe o atestado. Ela foi validar essa alteração no género junto com as entidades governamentais, vamos supor, não é? Tipo, foi lá o equivalente ao cartão de cidadão dela, não é? Retificar isso, pôr o pronome em condições, e chegou lá e disse, pronto, eu tenho aqui um atestado, quero mudar o meu género e identifico-me agora como um homem. Ao que ela responde, ok, just a moment, sir, e mudou, assim, né? E depois imagina se a Laura Southern chegasse aqui ao pé de mim e eu dissesse, então estás boa? E ela, eu não sou mulher, sou homem. E eu, e o meu pronome é Z, não é he nem she, é Z. E eu, e és obrigado a dizê-lo por lei, senão posso incorrer judicialmente sobre esta situação e vemos em tribunal. E eu, ainda sou obrigado a falar por lei? Isso parece muito totalitarismo. Muito mesmo. No totalitarismo é que havia essa censura. Isto fica para vocês pensarem, obviamente, porque eu não estou a dizer nada que não esteja a acontecer neste momento. Isto está tudo a acontecer e nós estamos a gravar isto em indeferido, portanto isto provavelmente está a passar pela primeira vez para em novembro, dezembro. Nós ainda estamos aqui, neste momento em que estou a gravar, ainda estou em setembro. E isto já acontece há 2 anos. Estes exemplos que acabei de dar são coisas de há 2 anos, nem são de agora. Se eu eventualmente quisesse atualizar, as situações ainda ficariam mais bizarras. Eu lembro perfeitamente de, na altura, quando estava mesmo a entrar nesse rabbit hole, eu cheguei a ver mesmo uma pessoa que se identificava como uma criança de 11 anos, mulher, e era um homem de 50. E depois, se vocês quiserem, podem pôr isto no Google, pesquisar e vou encontrar rapidamente uma imagem de um homem de 50 anos, barrigudo e tudo, barba assim meio a por fazer, com 2 carrapitos e vestida como uma Hansel and Gretel. E identifica-se, lá está, o tempo, até o próprio tempo, a cronologia perdeu essa objetividade para os pós-modernistas, que exacerbaram ao máximo a ideia do vive e deixa viver, pois quem vive já não está a deixar viver, no sentido em que efetivamente já começa a fazer essas pressões todas para nós aceitarmos esse tipo de comportamentos. Já existe essa violência toda, e se eventualmente nós dissermos, eu acho que isso já é um bocado demais, as pessoas chamam-te retrógrada e tu não queres essa coação social, porque vai tudo atrás de ti. Vai tudo atrás de ti e vão destruir a tua carreira, vão destruir tudo aquilo que tu eventualmente te esforçaste para construir, tudo com base numa afirmação. Não existe qualquer tipo de redenção. Se fazes merda, se dizes algo que é politicamente incorreto e tens um cargo público ou és uma espécie de uma figura com alguma notoriedade publicamente, se dizes uma coisa que é contra a narrativa, então podes ter a certeza que não vais ter a possibilidade de te redimir desse erro. Portanto, tem muito cuidado. Não existe essa redenção nenhuma. Não existe a capacidade de perdoar sequer. Tudo o que é contra a narrativa é claramente uma pessoa que tem que sair da esfera pública, tem que ser irradiado, e é o primeiro a ir.
Pois eu não devo nada a ninguém, portanto também não temo ninguém. Por isso é que digo isto. Mas eu também eu tenho que terminar isto dizendo que, citando George Orwell, o autor do 1984 e do Animal Farm, que efetivamente há coisas tão estúpidas que só um intelectual é que pode acreditar nelas. Eu acho que é isso que caracteriza muito isto e a parábola do elefante que nós falámos no episódio anterior. Se não viste, consulta então o último episódio. Também essa parábola é muito importante para aquilo que está a acontecer hoje. E é isto que me choca completamente, porque nós precisamos mesmo de combater esta ideia do pós-modernismo. Nós temos que ter esta ideia, recuperar novamente a dignidade no próprio sofrimento que caracteriza a nossa vida. Esta ideia que Cristo efetivamente também carregou a sua cruz e sacrificou-se por todos nós, pois nós também estamos numa cultura de sacrifício, logicamente, e temos que fazer esses sacrifícios para colher os frutos. É como a natureza nesse aspecto, para manter uma folha ereta e para ela se desenvolver e para uma semente crescer numa árvore, também ela precisa de todos os cuidados e precisa de sacrifícios também e de ser atendida constantemente e de ser alimentada e nutrida também com essa regularidade toda. Portanto, logicamente, a adversidade é uma constante, é uma inevitabilidade, o sofrimento é uma certeza, é constante, mas também o sofrimento é uma efemeridade, não é? Eu escrevi um poema ainda hoje, eu partilho com vocês, estava a passear, e estava a passear pela Avenida Brasil e por Matosinhos e começo a ver crianças a andar de bicicleta, a aprender a andar de bicicleta e a força que elas estavam a fazer para tentar equilibrar a bicicleta encaminhava-as para sítios que elas não via-se que não queriam ir, mas a tentativa de se manter equilibrada encaminhava-as para sítios que elas não tinham pensado ir. E eu comecei a analisar o fenómeno, não só por esta curiosidade poética, mas a verdade é que a vida é como uma bicicleta, não é? Aliás, a vida é uma bicicleta. Segue sempre em frente até dar uma volta completa. Um pedal fala ou mente, o outro cala e sente. A tua bicicleta não deve ser muito diferente. Não temas a queda. A pior dor é uma efemeridade. E o melhor acidente talvez seja a felicidade. A intuição é uma voz disfarçada que mantém a tua bicicleta equilibrada. Foi este o poema que eu compus hoje, precisamente a avaliar aquilo que acontece. E a poesia é muito isto, é simplesmente olhar para aquilo que nos acontece e ver os milagres de tudo e todas as coisas. Eu soube o que era poesia quando chorei as folhas a cair no outono. É um sentimento forte de ver a passagem das estações e que efetivamente senti-las não só no exterior e na natureza, mas também no interior de nós. E é com muita amargura e com muita desolação que eu vejo esta covardia de amar, covardia de ser generoso, covardia de entendermos em todos nós esta eterna e contínua e perpétua fraternidade. A covardia de ser sério e dizer o que se pensa, a covardia de dizer o que se sente e não o calar, a covardia de não agir como a convenção, que faz com que de todos os iguais não haja um diferente, porque todos falam como acham que têm que falar e todos têm que ser melhor que os outros naquilo que é convencional de se dizer. Eu não gosto destas coisas, eu não gosto destas identidades de grupo, eu não gosto desta desvalorização do indivíduo e da desvalorização da singularidade. E a verdade é que se calhar o pensamento de maior humildade que nós podemos ter, não só para connosco, mas para com todos, é que nós vivemos num ponto azul ridiculamente pequeno, na imensidão e na densidão de um universo que nós nem entendemos, de tão grande que é, de um infinito que não tem cabimento conceptual para ser entendido pelo nosso intelecto. É nesse ponto em que nós vivemos. O único que conhecemos que tem vida, aos quais as probabilidades jogam contra. E estamos nesse ponto. Tudo o que aconteceu no mundo aconteceu aqui. Todos os seres humanos que nós conhecemos ou que ouvimos falar tiveram aqui.
todas as pessoas que amaram os seus pais, todas as pessoas que amaram os seus filhos, todas as pessoas que choraram a morte de quem amam, todas as pessoas que falaram poeticamente aquilo que sentiam, todas as pessoas que calaram aquilo que sentiram e se arrependeram e disseram quando as pessoas já tinham falecido, já tinham ido para a viagem sem retorno, ou com retorno, sabemos nós, né? Todas as pessoas que derramaram sangue para conquistar uma parte ainda mais pequena do nosso ponto pequeno, uma fração desse ponto, para ter a glória e a idolatria de quem os segue. Todas as pessoas que lutaram por causas, todas as doutrinas económicas, todas as religiões com certezas, todos os santos e pecadores, todos os eruditos e os nécios, os ignorantes e os aparentemente intelectuais, os formados e os analfabetos, todos estiveram neste planeta e vão continuar a estar. E nós não temos a certeza se alguém do exterior nos vem ajudar para nos salvar de nós mesmos. E nós sabemos que todas as outras opções que nós temos vindo a calcular são meros botes salva-vidas. Quando temos o verdadeiro planeta é aquele que nós temos que nutrir e cuidar. Marte seria precisamente isso, um bote salva-vidas, num oceano sem terra. Nós aqui temos oceanos com terra. Lá está. Isto era como o Fernando Pessoa dizia: vivemos todos neste mundo a bordo de um navio saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Pois tudo o que acontece aqui. E esse é o meu sonho. Essa é a minha utopia. É a convergência da espécie. É uma humanidade movida pelo amor e não uma humanidade movida pelo medo. Porque essa é que já temos, a movida pelo medo, o receio do outro. Agora, uma humanidade que efetivamente seja motivada pelo amor e que só queira esse comportamento virtuoso de entreajuda, de fraternidade, de disponibilidade, de amabilidade. Esse é o sonho se calhar mais bonito que merece ser sonhado. Se calhar o sonho mais antigo. E é esse o sonho do qual nós temos que tentar não acordar. Lá está. Perseverança é a arte de sorrir como a criança. E pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer, pelo menos nesta primeira temporada. Não sei se repararam, introduzi aqui mais um objeto que tem a ver com o episódio anterior da simulação, o comando PlayStation. E o último objeto é este, a camisola que tenho hoje vestida. Hã? Assim está bom? A camisola que tenho hoje vestida. Efetivamente é o que eu acho que nós devemos começar a fazer. Se isto eventualmente se puder converter num hashtag, ficaria muito satisfeito. Acho que isto já anda a ser comercializado um pouco, esta mensagem, e eu acho que efetivamente é aquilo que temos que tentar fazer, porque acho que a hierarquia tem que ser essa, tem que ser, temos que reconhecer pessoas precisamente pelo mérito e pelo valor que elas acrescentam, então não tão necessariamente pelas posturas destrutivas que eventualmente podem assumir, as posturas até desviantes e a inspirar negativamente em vez de inspirar positivamente. E pronto, foi uma boa jornada. Fiquei muito contente de ter feito isto, de ter exteriorizado isto, porque isto são apenas superfícies de alguns pensamentos que eu tenho e que já andam a passear comigo há muito tempo. Isto é o fruto de muita pesquisa autodidata, de muita vontade de querer saber, de vontade de ser curioso e de partilhar, e vontade de fazer amigos também. Portanto, ainda bem que fiz isto, sinto-me muito contente e espero poder continuar, e espero que vocês entendam também que isto que eu estou a fazer é efetivamente o valor que eu consigo acrescentar.
Eu posso fazer outras funções, posso ter outras profissões, mas eu nunca vou ser tão valoroso, nem nunca vou ter ser tão bom nessas respectivas valências como sou nestas. Isto é aquilo que eu efetivamente gosto de fazer, que me exalta. Fiz isto tudo por mim e para vocês, não é? Naturalmente, mas custeei este empreendimento e gostava que fosse reconhecido. E eu digo isto porque até sei que é pedido mais esse reconhecimento, mas gostava que me dissessem sim, queremos que continue, queremos que continues. Porque a minha ideia para a segunda temporada era poder conversar com pessoas em cada um dos episódios, portanto eu preciso mesmo dessa confirmação de que efetivamente isto acrescenta valor. Estes formatos longos, estas discussões, estas divagâncias. Se você tem que saber, eu tenho que perceber se eventualmente gostam disto ou não. Senão vou ter que arranjar outra maneira de tentar comunicar. E estou-me a começar a escapar e eu infelizmente não canto um caralho. Portanto só tenho esta maneira de aproveitar o microfone. Eu não consigo cantar estas mensagens. Mas é isto. Mas mais que tudo, espero ter chegado ao fim desta temporada e saber que tenho um amigo em ti. Parafraseando um pouco essa música de Toy Story, que é um dos meus filmes preferidos. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha. Stop making stupid people famous. E vemos na próxima temporada. Aquele abraço. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental. Se só alguém que gosta é leal, tu tens um amigo aqui. Eu sou teu amigo, sim. É esse. Fechar esta histeria toda que estamos a ter. Ai, acertaste-me outra vez. Sou teu amigo, sim. Recordo. Sou teu amigo, sim. Eu ainda não dei grande utilidade Deixaria esteticamente. quem não tem, pois não há nada que eu não faça só por ti. É bonito. Ficamos juntos até ao fim. Tu tens um amigo aqui. Ofereceram nada Sou mais. teu amigo, sim. Enorme maravilha. Que eu guardei até hoje. Não sou mais forte, nem sou mais inteligente que tu. Quando estás aqui, não sei, mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu. Só nós os dois, pá. O tempo vai passar e sem nos modificar. Pausa. A amizade não vai ter fim. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. É um quebra-cabeças autêntico. Sou teu amigo, sim. Ok, vamos fazer uma pausa. Já vamos recuperar já esta conclusão.